Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar início ao tema 2. A gente vai falar sobre os dois capítulos referentes à reprodução. Na realidade, esse tema a gente vai falar sobre reprodução tanto humana quanto do reino vegetal também. Então, de início, nessa videoaula, a gente vai estar falando dos dois primeiros capítulos, né? Referente à reprodução, né? E outra referente a comportamento dos animais referente à reprodução, ou seja, como eles fazem para reproduzir. Mas antes de dar início à matéria, o termo reprodução, a palavra reprodução, sempre gerou um alvoroço, né? Porque é um tema delicado, ou porque antigamente os nossos pais não sabiam como falar com a gente, quando a gente perguntava como nós éramos feitos. Porque desde pequeno a gente já tem essa curiosidade de como a gente foi feito, como as coisas são feitas. E nossos pais sempre nos dão a resposta de que veio uma cegonha e colocou você na porta de casa, ou até mesmo que papai colocou uma semente na barriga da mamãe e você nasceu que nem uma plantinha. Ou também que você veio de uma massinha, o papai colocou no forno e colocou para você assar e você nasceu. Pois bem, a gente já escutou várias e diversas fontes de informação de como é formado o ser vivo, certo? E inicialmente, antes de a gente obter a informação atual que a gente tem de já saber como as coisas são feitas, né? Como a gente é reproduzido, nós só tínhamos, perdão, nós tínhamos o conhecimento que a mulher ela gerava, ponto. Isso não é nenhuma novidade. Porém, um homem ele dava o ser vivo para a mulher, ou seja, através do homem, no caso o sêmen, eles acreditavam que através daquele sêmen estava o ser vivo que ia dar origem. Ou seja, é como se fosse outra miniatura de um homem, de um ser vivo, que ele está plantando na mulher para dar a origem a um novo ser. A teoria em si é meio vazada, mas não nos deixa estar errada. Porém, está equivocada na realidade. Porque ambos participam, né, na reprodução no envolvimento da, da. Desculpa, pessoal, a palavra fugiu da mente. Mas desenvolvimento do ser vivo mesmo, né? Da forma física e tudo mais. E isso, então, o pai e a mãe estão caracterizados em participar, dando características físicas e genéticos de ambos para a prole, ok? A reprodução ela é muito importante para perpetuar a espécie. Perdoe o meu cachorro, que eu sempre esqueço de falar dele. O nome dele é Mercúrio, ele vai ficar latindo de vez em quando, ok? Então peço para que ignorem o som. Então, existem vários tipos de reprodução, certo? Nesses tipos de reprodução, existem as reproduções de seres que são unicelulares, que são seres unicelulares, e são seres da qual só tem uma célula, né? Aqui um bacilo, a gente vê que é uma célula, uma única célula aqui, e essa é uma célula unicelular, e ela também se reproduz. Mas quem faz esse tipo de reprodução, professor? Bactérias. Bactérias fazem Bactérias fazem tipos de reprodução assexuadas. O que eles fazem? Aqui é uma bactéria, certo? Aqui, esse material anelar que está aqui dentro é o DNA da bactéria. Nisso, esse DNA começa a sofrer uma divisão, certo? A gente consegue estar visualizando aqui. E as paredes vão se dividindo aqui e se tornando uma bactéria em outra bactéria. Porém,
o mesmo material genético que tem aqui e aqui são iguais à da mãe. Ou seja, a célula simplesmente se divide. Ok? Essa divisão, essa reprodução é chamada de reprodução de divisão binária ou de fissão. Ok, pessoal? Esses são os dois tipos que vocês podem encontrar. Binária, um acentinho aqui, ou fissão. Quem faz esse tipo de reprodução são as bactérias e protozoários. Ok, pessoal? Vamos ver outro tipo de reprodução. E aqui, no tipo de reprodução, temos a fragmentação. Como é feita a fragmentação? Aqui temos o exemplo de uma planária, tá? Uma planária. Essa planária é um bicho marinho que, independente do corte que a gente fizermos no corpo do animal, ele se regenera. Como assim, professor? Aqui o exemplo. Aqui eu peguei esse corpo aqui, né? O principal, e cortei ele em 3 partes, correto? Cortei na parte 1, parte 2 e parte 3. E separei, desmembrei esse corpo. Mas lembrando que na planária, uma coisa que é interessante, em toda a estrutura dele, corpórea, tem estrutura sexual, tanto masculino, tanto feminino. Então, aqui é uma relação assexuada, né? Sim, é uma relação assexuada, porém, ela é de um ser pluricelular, porque a planária é um ser pluricelular. Então, voltando, eu vindo aqui na parte 1, aqui tem gônadas, ou seja, tem aparelho reprodutor, tanto masculino e feminino. Aqui, olha, ele já formando a protuberância do corpo, né? E formando dito já, né, completamente o corpo já regenerado. Aqui, a porção número 3 é só a cauda. Olha que interessante. As células de regeneração, que são as células reprodutoras, começam a ter uma divisão tanto aqui e tanto aqui de divisão celulares para colocar, no caso não nem é colocar, se desenvolver e desenvolver um novo corpo com a mesma função, ok? O corpo começa a reconhecer isso. Aqui é a mesma coisa. E a meiuca, professor? A mesma coisa. A mesma ideia que tem nesses dois aqui acontece com o número 2. É a mesma ideia. As extremidades vão começar a se regenerar, certo? Formando uma nova cabeça e uma nova cauda. E assim tendo uma outra relação fragmentada. Ou seja, professor, você está lá no fundo do mar e passou esse bicho aqui, caiu uma pedra em cima dele. E dizimou essa parte toda aqui. Toda. Porém, isso aqui sobreviveu e ele sofreu um ataque de um peixe e cortou ele no meio. Caraca! Ou seja, aqui tá a pedra, o peixe passou e descortou ele mais um pouquinho daqui até aqui, né? E agora tem essa parte aqui. O que vai acontecer? A parte amassada que está amassada não tem como regenerar, né? Porque está ali debaixo, perdida. Agora, essa parte aqui vai começar a ter uma parte de regeneração nas ambas extremidades e vai surgir uma nova planária. E aqui, professor? E a parte região da cabeça? Simplesmente vai regenerar só a parte do dorso até
a cauda, ok? Esse é o processo de reprodução em pluricelular, ok? Ou seres que têm mais que uma célula, chamada de fragmentação, também conhecido como regeneração. E um brotamento. Um brotamento, esse daqui, gente, é o Bob Esponja, né? Aqui tá, isso é bem visível, enfim. Bob Esponja, na realidade, é um animal marinho que é essa criatura aqui à nossa esquerda, que parece um vaso. Isso aqui é uma esponja do mar. Essa esponja do mar, ela é um ser pluricelular, ok? E cada furinho que a gente vê aqui é como se fosse um filtro. Ou seja, a fonte de alimentação dela é que a água entra nessas aberturas, aqui dentro tem um filtro e essa água é eliminada por aqui por cima, por essa abertura maior. Mas como ocorre a reprodução dele, professor? É tipo um brotamento. Ele tem a mesma situação que a planária. Em todo o corpo dele tem aparelho reprodutor masculino e feminino. Ou seja, tem masculino e feminino, certo? Em um determinado momento, digamos nessa região, começa a atividade de reprodução e começa a surgir um novo ser vivo ali, né? Que vai ficar ali meio que conectado à mãe, no caso a esponja mãe, até ganhar uma forma mais robusta, um desenvolvimento melhor e desconectar do da esponja maior. E aqui se conectando ao chão. Lembrando que a esponja do mar ela é totalmente diferente do Bob Esponja. Tem um único episódio que aparece igual ao do Bob Esponja, que teve uma vez que perguntaram para o Bob Esponja como ele se alimenta, eles falam que ele alimenta através da filtração. Isso é certo. Mas em relação à comparação é totalmente diferente. Bob Esponja anda no mar, né? E a esponja em si é um ser vivo céssio. Quer dizer o que com isso, com céssio? Quer dizer que ele fica parado ali, quieto na dele, vivendo e realizando o seu ciclo de vida ali, e estilo de brotamento. Recapitulando, no corpo do animal tem tanto masculino e feminino, há uma fecundação, surge um novo ser vivo no mesmo corpo ligado ao corpo mãe, que é uma nova esponja, né? Essa nova esponja, ela, em um determinado momento, quando chega no momento de amaduração, ela se desconecta e se fixa ao solo, ok? E adota a mesma função que uma esponja adulta, ok? Partenogenese. Então, gente, partenogenese é algo que a gente utiliza mais utilizando o exemplo de uma abelha, ok? E de início, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui do lado, ok? Que estou circulando. Aqui temos uma rainha, aqui um zangão. A gente sabe que o homem só produz um, um espermatozoide, certo? E a mulher, a fêmea, o óvulo, né? Que é o ovócito. Aqui, então a rainha, ela na colmeia, ela tem duas funções: em produzir óvulo, no caso, vamos ter óvulos, tanto os fecundados e não fecundados, e o zangão ele só tem a única função de reproduzir espermatozoide, ou seja, o homem só reproduz espermatozoide, certo? Sendo que, se um espermatozoide do zangão fecundar o ovócito da rainha, a gente pode obter uma nova rainha ou uma operária. Olha como é a diferença, né? De tamanho, principalmente de tamanho. A operária está mais de manutenção no referente à colmeia, ok?
E a rainha que é a que comanda a colmeia, né? Essa é a realidade. Ela come, ela tem os seus privilégios dentro de uma colmeia. E aquele ovo que não é fertilizado, né, não sofre fecundação, a célula começa a ter também uma divisão celular e vai ter origem de outro tipo de abelha, que é o zangão, certo? Então, o zangão ele está relacionado diretamente à reprodução, né? A operária não está. Então, o zangão está voltado à reprodução, a rainha também. Ambos tendo o acasalamento, vai liberar formação de operária, ou de rainha, ou de zangão, certo? Isso tudo ocorrendo simultaneamente, ok? Isso aí é uma obra do acaso. Literalmente a gente não tem como qual vai ser saber quem vai ser o zangão ou minto, não sei se vai ser rainha ou operária, já se foi fecundada, entende? Não tem como saber. Vou saber na hora do quando for nascer a abelha. Agora, se não foi fecundado, é zangão, certo? E esporulação. Esporulação é o caso mais comum que a gente consegue ver no nosso dia a dia, certo? Por que eu falo isso? Esse aqui é a famosa, aquele pão cheio de bolo. Aquele pãozinho que a gente compra na padaria, ou aquele pão de forma maravilhoso. Aí a gente vê essa marcazinha aqui e fala: "Ih, tá com fungo. Vou pegar esse pãozinho aqui e vou jogar fora." Aí quando você vai ver lá de baixo, tem mais um pouquinho de esverdeada. E vai jogando fora os pãezinhos até ela ficar o pacote com os pães mais claros. Então, tem uma informação totalmente horrorosa que quando tem uma presença de fungo no pão, qualquer parte que ele esteja, desde que ele esteja na parte pão de forma que eu estou falando, ok, pessoal? Desde que esteja na parte lá de cima, no início do pão de forma, ou no final do pão de forma, ou no meio do pão de forma, não interessa. Ela simplesmente já está contaminada, o alimento. Ou seja, o fungo está presente em todo o material ali. Ou seja, aqui no exemplo tem a reprodução. Professor, isso geralmente mãe que sempre reclama de farinha de trigo e tudo mais. Dentro da farinha mesmo tem esporos. Esses esporos são grânulos muito pequenos que você não consegue ver. Aí, esse esporo, que são vários pontinhos, que a gente não consegue ver a olho nu, ele germina. Né? Ele tem um ambiente favorável, ali meio úmido, um pouquinho quente, ele germina. Só que a gente não consegue ver. Ele vai começando a crescer, crescer, e quando a gente começa a ver uma coloração, ele já está fazendo ínfas. O que quer dizer esses ínfas? São estruturas já reprodutivas, ok? Ainda geralmente a gente não consegue estar visualizando o aparelho reprodutivo. Na verdade, a gente nunca vê aparelho reprodutivo em fungo em pão. É muito difícil só através de microscopia, né? De pegar o microscópio e dar uma olhada. E com esse desenvolvimento da ínfa, a gente observa que, olha, ela vai crescendo, crescendo e ganha uma região que a gente chama de esporângio. O esporângio ele é responsável pela produção de uma nova, de novo poro, né? Então a gente chama de esporócitos, ou seja, ele mira poros. Esses porinhos aqui que que futuramente vai virar de novo uma ínfa, vai crescer, vai virar um esporângio. Dentro desse esporângio vai criar aqui o esporângio. Dentro desse esporângio vai criar vários esporócitos, que são grãozinhos mesmos.
esse esporângio aqui, que é essa camada mais grossa, ela se rompe e os esporócitos ficam livres no ar. Nisso, mas como isso cai, professor? Como esse esporócito é levado para o restante do material? Pelo vento. Simplesmente no pão, ele está ali parado e caiu e ali vai se alastrando. O fungo, ele consegue criar uma rede de mais que 5 quilômetros de comunicação só de fungo. Ele se multiplica muito rápido. Se eu colocar um fungo aqui da posse, onde eu estou, na posse, e deixar em 2 meses e ver se até o Juriti, que é outro bairro, provavelmente em menos de 2 meses o fungo que eu deixei aqui na posse já deve estar se apresentando aqui em Juriti. Ele tem um poder de alastração, de desenvolvimento muito grande e é muito rápido, porque o que proporciona o desenvolvimento de um fungo é a variação de temperatura do ambiente e tudo mais. Ou seja, o certo é que quando a gente vê um pão desse estado, a gente joga o pão todo fora. Mas nossas mães geralmente falam, só jogar esse daí fora e comer o de baixo. Não é o correto. Não é o correto. Você pode pegar uma infecção intestinal e ter um problema maior. Ok? Ou seja, se vocês verem um pãozinho de vocês aí, ainda mais nessa situação que a gente está atual, melhor não comer. Porque se comer e for para UPA e tiver alguém com coronavírus, então, amigo, melhor ter uma dor de barrigazinha básica ou, melhor ainda, não comer o pão, não ter dor de barriga e evitar o hospital, ok? Então, pelo amor de Deus, nunca come pão assim e a teoria, o pãozinho de baixo tá limpo, tá, não tem nenhuma manchinha, tá bom. Mentira. Só provo isso com microscópio. No microscópio tá cheio disso aqui, ó, cheio de esporócito, de esporos. Enfim. E também tem reprodução sexuada, ou seja, nós seres humanos está relacionado à reprodução sexuada. É necessário então de parceiros diferentes, ou seja, eu preciso de um outro ser para me reproduzir. Eu não preciso de ser uma única célula ou ter uma célula tanto com o aparelho genitor masculino e feminino. Não, isso são seres que já eram pluricelulares, porém eles não eram de um grau de complexibilidade maior do que o ser humano, que é um grau de complexibilidade celular 1000 vezes maior, né? Então, a gente daqui em diante a gente vai ver reproduções sexuadas e está mais caracterizado em animais mais complexos, ok? Então vamos lá. Aqui nessa imagem a gente consegue ver dois gametas, que é o espermatozoide e aqui o óvulo. O óvulo, daqui está escrito, ele pode ser também encontrado de ovócito, ok? Lá está no livro de vocês. Porque, isso varia muito de literatura. Tem lugares que chamam de óvulo, outros chamam de ovócito. Isso é muito relativo. Então, aqui eu costumo falar de ovócito, ok? Então tá, vamos lá. O espermatozoide, ele está vindo do masculino, certo? E o ovócito é feminino. Então, eu para para ter uma nova prole, ter um sucesso de reprodução, eu tenho que seduzir, né, cortejar uma fêmea para que eu consiga me reproduzir. Ou seja, através da minha reprodução, através do ato sexual, eu vou conseguir unir o meu espermatozoide, né, do indivíduo, com o ovócito da outra parceira.
Nisso, na hora do processo de fecundação, aí sim, aí na literatura pode ter zigoto ou óvulo. Os dois tipos a gente encontra em literatura. Então, a gente, aqui, como está aqui escrito, né, zigoto. Mas aí vai de acordo de literatura para literatura. Então, isso é reprodução sexuada, a gente encontra em animais mais complexos, né? E existe tipos de fecundação, certo, pessoal? Esse tipo de fecundação, ele pode ser tanto externa ou interna. A externa, temos aqui o exemplo de um sapo. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar um sapo copulando, né? Um macho e uma fêmea copulando, ok? E aqui o sapo macho, ele ejacula por meio externo o seu material, no caso do espermatozoide, e como a fêmea coloca os seus óvulos no meio externo também, onde tanto o espermatozoide e os óvulos vão estar na parte externa, eles vão fecundar e formar esse ovo aqui fecundado, certo? A gente consegue observar uma camada muito espessa, gelatinosa, que vai estar nutrindo inicialmente esse embrião, onde esse embrião, por sua vez, vai sofrer várias divisões mitóticas, ou seja, divisões celulares, para ganhar forma de um girino. Esse girino ele tem uma característica não muito bem delimitada, se a gente não consegue ver com uma forma dita de um sapo, né, totalmente diferente de um sapo, porém ele sofre metamorfoses, ou seja, ele vai sofrendo metamorfoses e ganhando características e perdendo as outras até chegar na metamorfose completa, onde é o sapo adulto já bem formado, com todas as suas células formadas, já pronto para reprodução, ok? Já está pronta para reprodução. Aqui temos uma imagem real, né? De uma reprodução externa, que aqui é um macho, aqui é um macho, aqui é uma fêmea, e aqui esses pontinhos aqui são os ovócitos. E aqui com certeza tem espermatozoides do sapo, porém a gente não vai conseguir ver porque ele é microscópico. Todos esses óvulos estão sendo fecundados, professor? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E os óvulos que não foram fecundados? Vai morrer, ok? E é assim acontece na natureza. E a interna, pessoal? A interna, o exemplo é a gente. Né? A interna é necessário que tenha um órgão, um genital, para que ocorra a penetração e que a, e a ejaculação ocorre dentro do aparelho genital feminino. Ou seja, é uma segurança maior que de um desenvolvimento e algo certeiro, certo? Então, vou falar para vocês as vantagens e desvantagens de uma relação. Então, relação não, de uma reprodução assexuada e sexuada. Então, a gente vai começar sobre a assexuada. A reprodução assexuada, ela geralmente é de bactérias, já como eu disse lá no início. A vantagem é que essa bactéria ela não precisa de outra bactéria para reproduzir. Ela mesma ela pode se dividir e gerar duas novas outras bactérias, certo? E assim sucessivamente, se dividindo, formando uma colônia de bactérias. Ok, a gente tem uma população maior dessa bactéria, o material genético delas é o mesmo, ou seja, todas essas bactérias, têm o mesmo material
material genético. Tenho o mesmo material genético. Então, eu tenho, de fato, a reprodução assexuada. Eu não preciso correr atrás de um parceiro. Eu mesmo consigo me reproduzir. Porém, a desvantagem é se eu sofro externamente uma variação, pode ser de temperatura, todos essas minhas bactérias têm o mesmo DNA que o meu. Todas. E eu sou frágil à temperatura, todas essas bactérias morrem. Todas, todas, todas. Ou seja, essa é uma desvantagem horrorosa, porque não tem uma variabilidade genética. Ou seja, são iguais, são tudo clones. Ok? Já a vantagem e a desvantagem de uma relação sexuada, a primeira é que a vantagem é que eu tenho a garantia, né? Eu tenho a garantia de que o espermatozoide vai penetrar no ovócito, certo? Eu tenho a garantia. Ainda mais se for uma relação humana, né? Porque um homem tem o órgão genitor, da qual não, na hora da reprodução, na hora do sexo, propriamente dito, um homem vai penetrar o seu órgão genitor na vagina da mulher e lá vai ocorrer a ejaculação, onde vai eliminar ao menos, né, o esperado 15 milhões de espermatozoides, certo? 15 milhões. Desse 15 milhões, a taxa é muito alta de fecundar um só ovócito. Então eu tenho uma segurança de sim, eu consegui aqui fecundar um, um óvulo. Tenho uma garantia. Outra, eu tenho uma variabilidade genética muito maior. Por quê? Eu estou recebendo um espermatozoide de um macho que eu não conheço e também eu estou recebendo um ovócito de uma mulher que eu não conheço. Então, aqui tem uma genética X e aqui outro tipo de genética W. Totalmente diferente. Então, tem uma variação de genética aqui. E quando ocorre a fecundação. Um momento, por favor. Desculpa, pessoal, eu esqueci de colocar o telefone no silencioso. Então, dando continuidade à matéria, então eu tenho a garantia de que um espermatozoide vai encontrar um óvulo e vai fecundar e ali vou ter a geração, a garantia que vai desenvolver um filho ali, ok? Agora, a desvantagem que eu tenho em uma relação sexuada, a busca de um parceiro. Eu vou gastar energia, eu preciso de alimentar, eu preciso de estratégia no mundo selvagem, porque aqui, no que eu estou falando, é tudo muito lindo, romântico, parece coisa mais fácil da natureza, mas não é. No mundo animal, para ocorrer a reprodução, são várias etapas. E a taxa de sucesso pode ser alta, pode ser baixa, ou ela nem pode existir, ok? Então, esse já é o capítulo 2, o comportamento reprodutivo dos animais. Eles procuram, então, um animal da sua própria espécie para copular, né? Então, eles têm um sistema de acasalamento que a gente chama de cúpula, certo? E os animais, tanto eu gosto muito de falar sobre as aves, elas podem ser monogâmicos ou poligâmicos. O que quer dizer monogâmicos e poligâmicos? Monogâmicos são aqueles indivíduos que são casal, só eles mesmos.
teoricamente, nós seres humanos são monogâmicos. Teoricamente, ok? Teoricamente, nós somos monogâmicos, tá? E então o João encontrou a Maria e ficaram felizes da vida e nunca mais nasceram um pro outro e vão morrer assim. Isso é um relacionamento monogâmico, não tem nada aberto. Porém, o poligâmico é quando um relacionamento não é só dois. Pode ter 3, 4, 5, 6. Ele é de poli, é de muito. Então, aqui, mono é de duas, né? Duas pessoas, de dois seres, de uma relação de parceria. Não que no poligâmico não tenha uma relação de parceria, mas é uma relação onde não é só de casal, e sim é uma quantidade maior de números de parceiros, ok? Mesmo formando um casal. Enfim, isso é um assunto meio complexo e que não compete aqui agora na matéria. Enfim, um questionamento que eu sempre falo, e eu gosto de colocar isso em aula, eu acho que eu já falei isso com vocês, é que nós idealizamos, a gente fica assim, meu Deus, os pinguins são as coisas mais lindas do mundo, porque eles se encontram, o macho encontra com a fêmea, e eles vivem o resto da vida junto. É linda essa história, né? Eles se chocaram, aí eles ficam sozinhos, encontram o amor da vida dele e falam assim, meu Deus, é essa daí. E fica o resto da vida, né? Coisa linda. Eu acho linda essa história do pinguim. E tem outras aves também que são assim, e eu acho essa história linda, 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 linda. Até descobrir que isso tudo é uma farsa. Tudo uma farsa, é tudo uma mentira, é uma crendice popular que conta pra gente. E é horrível que eu vou contar isso pra vocês. Eles não são monogâmicos. As aves geralmente não são monogâmicas. Existe, tem alguns comportamentos, sim, mas em grande sua maioria são todos poligâmicos, ou seja, não tem um casal fixo, tem diversos casais. Na época de época de reprodução, eles encontram seu parceiro, certo? E geralmente ocorre a reprodução e o casal de pinguins, eles de fato eles ficam juntos até o ovo chocar e o pai participa da criação, a mãe também, é legal, até esse pinguinzinho fofo e bonito ganha independência e começa a ter a sua própria independência. Nisso não quer dizer que os pais vão ficar juntos pro resto da vida. Não mesmo. O que pode acontecer? A fêmea achar que o macho não teve um potencial bom e que não deu uma prole para ela decente. Ela muito bem, ela pode mudar de parceiro. Ou seja, a fêmea ela pode sim procurar outro parceiro com outro macho viril que cante melhor, que tenha uma postura melhor e assim sucessivamente o macho. Se ela achou que ele achou que aquela prole ali, aquela fêmea não é tão boa para ele, ele vai procurar outra fêmea para acasalar. Ou seja, aqui é um período de reprodução, aqui eles estão formando uma família linda, fofa e com esse pinguim mega fofo. Mas isso não quer dizer que vai ficar para sempre. No próximo período, na próxima estação que tiver de acasalamento, esse casal não vão estar mais juntos, provavelmente. Provavelmente, ok? Eles podem estar com outro casal formando outra família. Ou seja, a ideia de que os pinguins ou alguns pássaros encontrem o parceiro e se tornem monogâmicos é mentira. Eles são poligâmicos, né? Eles têm outros parceiros sim. E uma característica muito engraçada no pinguim é que eles fazem sexo através de presente. Eles cortejam as fêmeas levando pedra. Tipo,
um pinguim macho está indo para encontrar com a fêmea e ele está levando uma pedra. Uma pedra, professor? É uma pedra. Para quê? Para construir um ninho onde a fêmea vai colocar os seus ovos. É uma coisa toda poética, todo é algo. Você sente o romantismo? Sim, é isso. E eles fazem sexo cortejando a fêmea dessa forma. E fazem sexo por prazer também. Ok? Se eu não me engano, se eu vi isso em alguma reportagem. Mas de qualquer forma, eu vou dar mais uma olhada para averiguar isso e constatar isso para vocês numa próxima videoaula. Se eu lembrar, eu confirmo. Ok? Mas vou lembrar, se Deus quiser. Então, como os machos e as fêmeas escolhem um parceiro? Então, eu gosto de destruir. Isso daí é uma coisa de destruição, né? Essa é a realidade. Porque a destruição do que é mágico pra gente, pra gente ver que o que a gente vê é a inocência morre, sabe? Eu tive essa sensação quando estive fazendo a faculdade. Então, eu sempre achei os cantos dos pássaros as coisas mais lindas do mundo. E até um dia que um professor falou que os cantos dos pássaros, eles só cantam chamando a fêmea para reproduzir. Os cantos que a gente vê de tipo, bem te vi, ou um pardal, ou qualquer outro tipo de pássaro cantando, ele está chamando outra fêmea para acasalar. Ou seja, eles estão gritando por fêmeas. O macho estão gritando, a fêmea também canta, mas o macho canta mais alto para atrair a fêmea. Epa, peraí, então o professor está me dizendo que o canto pode ser uma maneira de escolha de um parceiro? Sim. Então, os pássaros, quando a gente vê na rua, pode ir cantando, fazendo assoviando e tudo mais, geralmente ele está chamando outro pássaro para acasalar, para copular, ok? Aqui é um exemplo, né? Temos um pavão. Olha, olha as plumas lindas do pavão. Tem cor, ele está aqui, ó. Ele coloca medo com outros machos chegando. Olha a plumagem dele bonita. Olha a postura. Então, essas as cores também estão relacionadíssima, voltada à preferência. Aqueles que têm as cores mais vivas, que têm a sua cauda, né, bonita, mais elegante, mais pomposo, chama mais atenção da fêmea. Ok? E o que é dimorfismo sexual, professor? O dimorfismo sexual é a caracterização de um macho e de uma fêmea. Aqui mesmo é um exemplo. Aqui a gente vê um pavão. Olha a cauda do pavão, muito linda, né? E olha aqui a fêmea. Isso aqui é uma espécie, ok, pessoal? Isso não quer dizer que toda fêmea de pavão tem que ser assim. Não, isso eu estou falando de um grupo selecionado. Então, olha aqui, a fêmea não apresenta essa cauda, né? Então, geralmente é assim. Eu falo geralmente porque não sou, eu não sou da área de aves, né? Então eu não sei qual a população de polvo, olha, de pavão que tenham caudas. Você vê toda fêmea não tem cauda ou não, enfim, ou tem cauda. Mas geralmente a atração, a cortesia, as cores, o canto, a habilidade, essa maestria toda geralmente está com o macho para seduzir a fêmea, ok? Então, o canto, as cores, a luta, outra coisa também, o cheiro, o suor. Se a gente não fosse uma civilização moderna, se fosse uns 15 mil anos atrás, onde não existia uma sociedade moderna como a nossa, possivelmente, eu não sei, o atrativo seria o suor, o cheiro da fêmea, o cheiro do suor, o cheiro
do suor do macho. Ou seja, isso tudo que a gente acha nojento era uma forma de atração pra gente. Isso como a gente também pra gente humano também isso acaba. A habilidade, que era mais fortinho, quem tinha era quem caçava melhor. Então, isso o macho tinha o seu critério, né? Tinha o critério de fazer a cortesia para a fêmea, para acasalar, e a fêmea via qual era, ela selecionava qual era o macho viril que possa dar para ela prole decente, ok? Então aqui tem um ritual de corte, que eu disse. Aí tem um sapinho. Esse sapinho, quando a gente está em um ambiente noturno, não sei se vocês têm esse privilégio, se mora perto de mata e tudo mais, a gente vê muito sapo gruindo. É, e geralmente esse gruido do sapo é também voltado para a reprodução. Ele não faz aquele barulhinho à toa. Eles estão ali chamando parceiro para casa lá. Certo? Mas professor, é todo santo dia. É isso. É todo santo dia mesmo. Então eles ficam gruindo na tentativa de cortesia. Esse canto dele é para seduzir a fêmea para reproduzir. Mas professor, então quer dizer que eles copulam todo dia? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Um dia sim, talvez uma semana não. Às vezes o que está cantando hoje amanhã morre porque veio um gavião e comeu, ou uma cobra comeu. Então tem toda uma reação em cadeia também envolvida nisso. Entende? E tem aqueles que cantam e as fêmeas não acham atraente. E simplesmente ele fica ali gruindo, 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 gruindo. E nenhuma fêmea dá uma oportunidade para ele e acontece o quê? Esse macho morre sem cruzar. Ou seja, aquele material genético que estava ali com ele morreu com ele. Não é mais interessante. Ou seja, o ambiente selecionou, extinguiu aquela série de genes para não passar para frente. Ou seja, a evolução está tudo evoluído, tudo inclusa nisso tudo. Os pássaros, eu vou colocar no link na descrição do vídeo. Eu estou me sentindo agora muito YouTube falando isso. Na descrição do vídeo, um link de cortejo de aves dançando para a fêmea para seduzir. Quero que vocês prestem atenção que as penas são bem, nossa, muito brilhantes. Eles dançam, eles cantam, eles fazem de tudo para chamar a atenção da fêmea para conseguir acasalar. Ok, pessoal? E, por fim, obrigado, tá, pela atenção de vocês todos. Qualquer dúvida, mais uma vez, é esse meu pessoal, tanto profissional, tanto do museu, estou aqui, ok, pessoal? Peço desculpa o transtorno de não estar respondendo o mais rápido possível, é que está tendo uma alta demanda de números de alunos mandando e-mail para mim e eu vou atender todos, ok? Peço só um pouco de paciência, mas eu vou responder sim, ok? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.